Muito bem. Quando nós pensamos em um herói, ou pensamos num rei, o que nós temos por imagem quase que imediata? Alguém forte? Alguém bonito? Será que nós imaginamos alguém que fala bem? Será que nós imaginamos alguém que tenha liderança, que tenha presença? Como que nós imaginamos uma pessoa que nós pudéssemos seguir numa guerra? Como é a pessoa que você imagina que você seguiria até o fim do mundo? Será que essa pessoa, ela teria talvez um passado limpo? Um passado que não depusesse contra ela, talvez? Ou uma pessoa que faria de tudo para poder te ajudar? Muitos dizem que um dos grandes líderes, da história da humanidade foi Winston Churchill. Liderou a Inglaterra, o Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele basicamente não fez nada a não ser motivar o povo inglês e manter o povo inglês com um espírito de luta aceso. Winston Churchill não foi para a guerra pegar em arma. Winston Churchill não atacou pessoalmente ninguém, mas ele manteve aceso dentro dos ingleses naquela época o espírito de esperança. Outros podem dizer que talvez Napoleão Bonaparte foi um excelente líder militar. Uma das grandes características de Napoleão Bonaparte, quando a gente estuda a liderança dele, é que ele se preocupava em saber o que era importante, não para o general, para os oficiais dele, mas para o soldado, aquele que ia morrer primeiro. Ele tentava entender o que era importante para aquele homem que estava dando a vida pelo país e por ele. Para nós cristãos, o que é importante para nós seguirmos uma pessoa? O que era importante para um judeu na época que Cristo veio? Vamos falar um pouquinho sobre o momento de Israel, quando Cristo começou o seu ministério. Israel não era mais uma nação soberana. Era não mais do que uma província com um líder fantoche que devia pagar altos tributos para o Império Romano, e era uma província relegada talvez a um segundo, terceiro plano. O Império Romano mantinha uma presença militar ali, mas não tinha uma importância estratégica muito grande. Tanto é que no ano 6 depois de Cristo, uma rebelião num grupo chamado Zelotes conseguiu provisoriamente expulsar os romanos de Jerusalém. Uma grande conquista. O que os romanos fizeram? Até então eles mantinham talvez uma, duas legiões romanas ali. Muito bem, me expulsaram? Então agora vocês vão conhecer o poder de Roma. E arrasaram, ou terminaram de arrasar com Israel. Quando Cristo começa o seu ministério, ele pega um país
extremamente dividido, extremamente quebrado, um país que estava sem esperanças. Um país que vivia, talvez, do sonho, da esperança, do Messias chegar, do Messias trazer a liberdade para os judeus. Eles esperavam um verdadeiro líder. Tanto é que era costume judeu desde antes, e nessa época foi se aprofundando cada vez mais esse costume das famílias, principalmente as mais ricas, manter muito bem atualizado a genealogia da tua família. Naquela época, as famílias que conseguiam comprovar a descendência do rei Davi, elas tinham a benécia de fazer alguns tipos de ofertas sacrificiais diferenciadas no templo. Então era muito importante para que essas famílias pudessem manter o seu status, ter a genealogia atualizada. Agora, mais importante do que isso, para que eles mantinham a genealogia atualizada? Porque a qualquer momento o Messias podia vir. Imagina que honra o Messias vir na família de Herodes. Olha que honra seria se o Messias viesse na família de algum fariseu, de algum saduceu. Messias, aquele homem em cima de um cavalo branco, portanto uma espada, armadura reluzente, pronto para libertar o povo de Israel. O engraçado é que ele veio. Ele veio e entrou em Israel, mas não foi no cavalo branco, foi no jumentinho. Mas olha comigo, vamos ler Mateus 1. Eu confesso para vocês que eu nasci dentro da Igreja de Cristo, né, fui abençoado por Deus com essa benécia, mas eu nunca gostei de ler genealogia. Isso é uma coisa que eu de verdade sempre pulava quando eu ia ler a Bíblia, era genealogia. Né? E eu não sei se alguém que gosta de ler genealogia, eu acharia bem estranho se alguém gosta, porque é chato, mas é importante. Olha só a genealogia de Jesus, Mateus 1, versículo 1. Mateus já começa assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus aqui, ele já deixa bem claro para o leitor: eu vou falar de um homem que descende do rei Davi, linhagem real, e descende de Abraão, patriarca. Eu estou falando de um cara que é o cara. 2. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Isaque, imagino eu que todo mundo saiba quem que é, não? Só para relembrar, Isaque é aquele que enganou o irmão, não enganou não, mas se aproveitou da fome do irmão para poder pegar o direito a seu filho primogênito. E depois ainda enganou o pai. Vamos continuar. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Alguém lembra de Tamar? Alguém lembra de Tamar? Eu particularmente não lembrava. Fui ver quem que era essa Tamar. Eu não lembrava da história. Tamar casou com o primeiro filho de Judá, o filho morreu. Segundo filho, não deu certo. E aí Judá prometeu o terceiro filho, só que o filho era muito novo. Tamar teria que esperar. E um belo dia, Judá, viajando, chegou na região onde Tamar estava morando, aguardando o filho de Judá, e ela se disfarçou de prostituta. E teve um caso com Judá, da onde Perez e Zerá surgiram. Continuando. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Todo mundo lembra de Raabe? Todo mundo lembra de Raabe. Ajudou os espiões lá em Jericó,
prostituta. Continuar. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E observa isso. Rei Davi. No segundo, porque aqui Mateus ele faz um jogo de números. Vocês vão ver que tem 14 gerações, dividido em 3 grandes blocos. No segundo bloco, agora a partir do rei Davi, vai vir alguns homens de descendência real. Nenhum deles ganha o título de rei. Mateus ele deixa bem explícito a realeza de Davi. Continuando. 6. E Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quem que era a mulher de Urias? Betseba. Todo mundo lembra a história, né? Davi cobiçou ela, deu ordem para que aquele homem morresse no campo de batalha, para que ele pudesse ter ela. Depois ele se arrependeu, enfim, entre aspas, fez o resto certinho, né? E Salomão nasceu, mas vamos continuar. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Por que o povo foi exilado na Babilônia? Porque eles tinham se afastado do caminho de Deus. E Deus permitiu que eles fossem pegos como captivos da Babilônia naquela época. Vamos continuar. Está acabando a genealogia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. E aqui eu não vou continuar, sabe por quê? Salatiel para frente. Alguém já foi pesquisar esses nomes? Ontem, no final do dia, eu comecei a pesquisar um por um. Eu não faço a mínima ideia de quem são esses homens. Eles só aparecem aqui. Sabe o que aconteceu depois do exílio na Babilônia? A família real perdeu a importância. A gente não sabe quem são ou o que fizeram esses homens. E Jacó, versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Imagina você um judeu médio, no ano 30 depois de Cristo, ouvindo a respeito de um Jesus, e quando você fica curioso e vai entender quem é esse homem, e você então começa a puxar, como nós dizemos aqui no Brasil, a capivara do homem, você vê essa raiz genealógica. O judeu médio naquela época, ele não ia conseguir aceitar Jesus. Não como o Cristo que nós conhecemos, mas não ia conseguir aceitar ele como o Messias que eles estavam esperando. Olha comigo, Isaías 53. Abre lá, por favor. Isaías 53, versículo 2. Isaías, capítulo 53, versículo 2. Está projetado aqui atrás também, para quem não achar. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Isaías aqui está falando de Cristo, profecia. A gente não sabe como era a aparência de Cristo, e para nós é uma informação totalmente irrelevante.
O fato é que Cristo, ele não veio com o porte de um líder. Talvez se nós olhássemos para Cristo hoje, nós passássemos batido por ele. Agora, uma coisa interessante. Deus, em toda a sua glória, todo o seu poder, ele não poderia ter colocado Cristo com uma genealogia, entre aspas aqui, tá? Mais perfeita. Deus não poderia ter feito Cristo mais formoso? Sim, poderia. Por que Cristo não fez? Aliás, por que Deus não fez? Não seria muito fácil vocês seguirem um homem forte, bonito, que nem eu? Se vocês perguntarem para minha mãe, ela vai concordar. A Milena também. Ontem eu estava pensando sobre isso, eu descobri que existe uma teoria. Na sua vida, homem principalmente, mulher é um caso à parte, mas o homem só tem duas pessoas na sua vida que vão te achar bonito. Tua mulher e tua mãe. Aí quando você tem uma filha, ela também vai te achar lindo, nasce um terceiro elemento. A minha filha me acha lindo, ela só não sabe disso ainda. Mas seria muito mais fácil. Imagina um homem forte, com os traços de Davi. Imagina se Cristo tivesse vindo com cabelo ruivo. A reviravolta que não teria sido muito mais fácil para Cristo. As pessoas teriam ouvido ele de forma muito mais fácil. Ele teria sido aceito muito mais fácil. Ele teria liderado Israel. Mas esse não era o plano. Esse não era o plano de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, ele não queria que nós seguíssemos Cristo por sua beleza, formosura ou por sua descendência real. Não é por conta disso. Ele queria e ainda quer que nós sigamos Cristo de forma voluntária, não por quem ele parece, mas por quem ele é, pela mensagem que ele trouxe de salvação. Por isso que Deus não trouxe um líder no estereótipo que nós pensamos. Ele trouxe um verdadeiro herói improvável. Um homem que não passava, talvez, uma imagem de liderança. Eu imagino que Cristo devia ser forte, porque ele trabalhava com marcenaria. Marcenaria naquela época era pedra, era um pedreiro, por assim bem dizer. Então ele devia ser um homem forte, mas como Isaías mesmo disse, ele não teria formosura. Os homens não veriam formosura nele. Ele não teria a beleza de alguém que tem uma linhagem real. E olha uma outra coisa interessante. Quando eu trabalho na área de segurança. Então uma das coisas que eu mais faço, né, no meu trabalho é ficar investigando a vida das pessoas. E muitas vezes o nosso pré-conceito, não é o preconceito de forma pejorativa, é o pré-conceito, conceito pré-formado, tá ok? Quando você olha uma pessoa, ela te engana. É muito comum, vocês não sabem quanto. Você olhar para uma pessoa e falar assim, essa é bandido. E aí você vai investigar, não, o bandido não é aquela, o bandido é o cara que não tem a mínima cara de bandido, não se veste como bandido. É muito mais comum do que vocês imaginam. Mas a gente olhando a vida de Cristo, se nós olharmos com os olhos de um judeu médio, e nós vermos na genealogia dele histórias de mulheres como Tamar, Raabe,
como Batseba. Eu acho que isso talvez foi o que incomodou muito os grupos políticos daquela época. Porque Cristo, ele não era o líder que eles queriam. Cristo era o líder que eles precisavam. O interessante também quando a gente olha a genealogia, ontem conversando com a Milena, foi até ela que me alertou sobre isso. Eu não tinha parado para pensar. Dentro do judaísmo, você só é considerado judeu se a sua mãe for judia. Você tem que nascer de ventre judeu. Tem algumas exceções, mas a regra é essa. Quando a gente olha aqui, Tamar não era judia. Raabe também não. Ruth também não. Batseba também não era. Não era costume. Quando a gente pega outras genealogias, nós não vemos nomes de mulheres com frequência. Nós vemos apenas quando elas tiveram alguma participação importante na história. Agora, Mateus, ele faz questão de mostrar mulheres que não eram judias, mulheres que hoje nós talvez colocássemos de lado. A genealogia de Cristo já demonstra, em partes, qual que era o plano de Deus. A salvação de Cristo, ela não viria apenas para os israelitas. A salvação de Deus, desde sempre, já estava planejada para ser de todo mundo. E as mulheres, elas tiveram um papel fundamental na chegada de Cristo. E é muito curioso pensar que Deus poderia ter escolhido outras pessoas para poder criar a linhagem de Cristo. E Ele escolheu essas pessoas. Eu fico imaginando, pensando, se Cristo ainda não, um cenário hipotético, tá? Cristo não voltou, estamos aqui em 2023, uma religião X, e um homem que foge totalmente dos nossos estereótipos de liderança, de professor, um homem com uma vida, né, com parentes, vamos dizer assim, que você torceria o nariz. Eu fico imaginando se nós seguiríamos ele. No momento que nós estamos aqui, em 2023, 4 de junho de 2023, é fácil a gente aceitar Cristo, porque nós sabemos quem foi. Nós temos o relato dele aqui. Nós sabemos o que Cristo fez para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Mas será que nós, muitas vezes, não podemos também cometer esse erro com algum irmão nosso? Eu não conheço a história de todo mundo. Talvez nem todo mundo conheça a minha história. Talvez alguns de vocês tenham algumas histórias cabeludas para poder contar. Talvez alguma história minha escandalize alguns de vocês. Talvez a história de alguns de vocês me impressione. Eu fale, uau, não sabia que você já tinha feito isso, não sabia que você tinha um parente que era tão importante assim. Talvez
alguma parte da minha história impressione você, a gente não sabe. Mas um cristão, ele é um santo improvável. Santo improvável porque santo é aquele que é separado por Deus. Improvável porque nós não éramos merecedores da misericórdia do nosso Deus. Reflete um pouquinho na tua história. Se hoje, pegar aquele exemplo, Cristo não voltou, tá ok? Nós não temos Cristo na terra ainda. E você ouve uma voz falando assim: Felipe, eu quero que você liberte o meu povo. Eu vou levantar você para você guiar e levar a salvação para o meu povo. Olha a tua história e me fala. Não, fala não, só pensa. Não quero saber. Só pensa. Se você se sentiria confortável. Se teria alguma ponta solta na tua história para alguém puxar e te envergonhar, te deixar constrangido. Eu não sei na história de vocês, tá? Na minha, são várias pontas. Mas sabe qual que é o mais impressionante? Esse mesmo Jesus que veio para poder me salvar, ele não veio para libertar Israel. Ele não era um líder político, nem um líder militar. Ele era um líder espiritual. Ele veio trazer a salvação. Esse mesmo Cristo, ele se importou tanto comigo, que ele, depois que eu me batizei, por meio da tua graça, ele me deu a sua salvação. E tudo que eu tinha de ponta solta, já não importa mais. Para ele, tem hora que eu tenho que pedir perdão, porque tem muita coisa, eu costumo chamar que são meus fantasmas. Tem muita coisa que ainda de vez em quando fica me remoendo. Erros que eu cometi no passado. Eu tenho que pedir perdão porque se para Deus isso não é mais relevante, porque eu já fui lavado, por que para mim me incomoda tanto? Sabe? Se você hoje está aqui nos visitando, se você hoje está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, mas ainda não conheceu a Cristo, não tomou o primeiro passo que a nossa irmã Carmen tomou aqui hoje, eu diria para você: corre, que ainda dá tempo. Porque o nosso Deus não quer saber do teu passado. Ele está preocupado em te limpar. Ele está preocupado em te salvar. Ele está preocupado em te dar acesso a uma salvação. O nosso Deus, nosso Cristo, ele não foi bem compreendido pelos judeus naquela época, porque eles estavam esperando um Messias que atendesse às necessidades dele, mas eles não estavam atentos que aquele Cristo, aquele Messias, tinha chegado para poder atender necessidades que eles ainda não sabiam que precisavam. Que nós, ao longo dessa semana, possamos orar, possamos meditar sobre o passado do nosso irmão, o passado de uma pessoa que quer entrar no corpo de Cristo. Já não importa. E nós vamos ter muitas dificuldades. Eu, principalmente. Eu confesso para vocês que tem alguns tipos de pessoas que eu vou ter uma dificuldade enorme em aceitar. Mas o meu papel como cristão é tentar. É continuar tentando. Para que eu aceite, assim como Cristo me aceitou. Porque se vocês conhecerem a minha história, eu tenho certeza que alguns de vocês
vão até querer parar de falar comigo. Cristo, ele não era formoso e nem tinha uma história perfeita para os padrões humanos, porque ele não veio para poder impressionar com o seu pedigree. Ele veio para nos salvar. E ele cumpriu a missão dele com honra, com maestria. Porque nós hoje estamos aqui, nós batizados, salvos, cultuando a ele. E eu faço mais uma vez um apelo a você que não é batizado. Se batize enquanto há tempo. Porque quando Cristo voltar, não adianta mais se arrepender. Amém?